mais um podcast. Hoje eu tô aqui com quem? Com o Júlio, que veio direto da onde? Portugal. Pois é, o nosso podcast tá virando internacional. Tá vendo que chique? Muito bate-papo, muitas experiências e eu tenho certeza que você vai amar. Vem com a gente, coloque seu cinto e vem! Mais um podcast na Kombi e hoje eu estou aqui com o Júlio e eu estou me sentindo velha porque eu tive criança. Embora a nossa diferença não seja tão gritante assim de idade, mas eu tive criança. Ah, mas eu tô velho também, porque eu vi o seu filho pequenininho também, então... A vingança está feita, então. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria já começar agradecendo, né, por você ter separado esse tempinho para atender nosso convite. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Imagina. Eu queria que você falasse pro pessoal lá de casa, resumidamente, quem é o Júlio? Ah, bom, é uma pergunta filosófica essa, né? Depende. Bom, eu sou... meu nome é Júlio, eu cresci em Barueri, aqui em Barueri. Minha vida inteira, basicamente, cheguei a estudar em São Paulo, eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas não sei dizer quem é o Júlio. O Júlio é uma pessoa comum, cheio de sonhos e que batalha por isso. Legal. Uma pessoa, a gente sempre está em construção, né? É verdade. Como que foi sua infância? Aqui em Barueri, onde você passou a sua infância? Bom, eu com 3 anos, eu já mudei para o Engenho Novo. Eu saí do Boa Vista para o Engenho Novo. Obviamente que minhas lembranças são todas de lá. Mas embora eu cresci no Engenho Novo, as minhas amizades são todas do Boa Vista. Porque no Boa Vista, onde era a casa da minha avó, então eu vivia na casa da minha avó. Casa de avó é sempre referência, né? Sim, e estudava ali do lado, estudava no Boa Vista, né? No Maria... Enfim, era o Boa, esqueci o nome agora. Mas estudei lá no Boa Vista, então meus amigos eram todos de lá, enfim, ou de lá ou da igreja, né? Eram as amizades que eu tinha. A infância basicamente E isso. lá é uma escola relativamente pequena, né? Sim, sim. Então todo mundo ali meio que se conhecia, né? Quando o pessoal fala assim, eu estudava lá na escola do Boa Vista. Aí todo mundo se conhecia porque não era uma escola que tinha muitas salas, assim. Não, assim, todo mundo morava mais ou menos perto também, então não só era só ali na escola, mas a gente ia pra rua jogar bola, eram as mesmas pessoas que estavam ali na escola, então acabava tendo essa proximidade bastante também. E depois de lá você foi pra onde? De lá eu na 6ª série, eu acho. Na época era série, né? Hoje em dia era... Hoje é ano. Na 6ª série eu mudei pra FIEB, Maria Teodora, lá em Alphaville. E fiquei da 6ª série até o 3º colegial lá. Onde eu fiz muitas amizades lá, pessoas que eu converso até hoje também. E foi isso, dessa parte, sim. Juro, o que você queria ser quando você era pequeno? Lixeiro. Sério? Lixeiro. Verdade. Minha mãe conta isso pra todo mundo. Queria pôr ordem. Porque tinha os carrinhos de supermercado e eu gostava de ficar pendurado ali naquele ferrinho do lado do carrinho do supermercado. Como os lixeiros fazem no caminhão de lixo. Eu não sei se ainda deve fazer, né? Aí ficava pendurado no carrinho e meu pai falava, pega lá o leite. Eu ia lá, pegava o leite, botava no carrinho e subia de novo. Pendurava de novo. E aí com um pouquinho mais velho, aí eu falei assim, não, agora eu vou ser astronauta. Fácil, né? Porque no Brasil tem muito astronauta. Muito, nossa cultura, toda voltada para isso. E aí, eu lembro até hoje que meus pais, eles eram meio doidos, eles sempre incentivaram a gente, assim, as coisas que a gente queria fazer. E aí eu lembro que eu pedi para ele de presente uma nave espacialzinha. Ele procurou, não achou de jeito nenhum, mas ele achou um telescópio do Gugu. Sério? Um telescópio. Aquilo foi maravilhoso, porque foi o meu primeiro contato que eu tive com astronomia. Que aí eu pegava aquele telescópio, ia lá para o escritório dos meus pais, que era um lugar alto, ficava olhando,
Meu avô me ajudou a fazer um sextantezinho. Então eu ficava lá, anotava lá o ângulo das estrelas, da lua, e ficava observando Sempre desde foi muito curioso. pequeno. Sim, desde pequeno, assim. Gostava muito dessa área de ciência. Assim. Aí você cresceu e a realidade bate a porta, né? Isso. Porque sempre o adolescente, o jovem, chega no momento da encruzilhada que é assim, você tem que decidir Sim. por um curso. Né? Você fez curso técnico ou não? Na ensino médio, você diz? É. Não, foi o ensino normal. Foi o normal. Isso. Então você teve que escolher uma profissão. Isso. Ou um curso. Isso. E aí você escolheu o quê? O terceiro colegial foi maravilhoso. Que eu entrei no ano querendo direito. E aí eu descobri na época que eu não gostava de ler. Meu Deus. Aí eu falei, não, impossível, né? Não vai. Mas as pessoas têm essa má impressão que Sim. o pessoal do direito lê. Não, e hoje eu leio muito, assim, então mudou completamente. Mas na época eu tinha isso aí, eu falei, não quero direito, não era a área que eu queria seguir. E aí no meio do ano eu falei assim, eu vou seguir na área de música. Né, que eu já tocava bastante, eu vou seguir na área de música e tudo mais, e é isso que eu vou fazer. E música você tem referência na família, Tenho, né? tenho 3 tios músicos, né, profissionais, né, então tocam há muitos anos, só que ao mesmo tempo é uma pressão também, né, seu tio estuda 8 horas por dia, sua tia tá não sei na onde, então tem essa... Gera aquela comparação, né? Sim, mas não por parte dos meus pais sempre, como eu falei, sempre deixaram mais tranquilo mesmo. Mas tinha, assim, né? Tinha uma certa comparação. Até quando tocava na igreja, eu lembro a primeira vez que eu fiz solo, eu consegui fazer um solo legalzinho. Uma pessoa da orquestra virou e falou: é sobrinho do Fu, tinha que ser sobrinho do Fu. Aí tem essa comparação. E assim, não tocava nem perto do que eles tocam, mas era a área que eu estava pensando em seguir na época. Só que na hora de fazer a inscrição, no mês de fazer a inscrição, eu me inscrevi em... Quase na calçada da faculdade. Isso, na hora de preencher o quadradinho, eu coloquei para astronomia na USP. Eu escrevi lá. Resultado, não passei na USP. Não cheguei a passar porque... Deve ser pouquíssimas vagas também, né? Não eram é um curso 15 vagas. Não é um curso que todo mundo busca. E também fazer uma prova de vestibular é muito diferente de você conhecer o conteúdo. Exato. Eu não tinha esse costume. A FIEB era uma excelente escola, eu aprendi muita coisa lá, só que não era uma escola como esses cursinhos que te fazem muito vestibular. Objetivo, ano. Isso, não era esse tipo de escola. O que eu acho até bom, mas eu precisei fazer um cursinho, porque como eu não tinha passado, para tentar novamente. E aí no ano seguinte eu prestei para astronomia e para física na USP e para licenciatura plena em ciências com habilitação em física na Unifesp. Um ano depois. E aí por acaso passei. Na USP eu fiquei em 17º, mas eram 15 vagas, acabei não entrando. E na Unifesp eu passei, eu acho que foi na primeira chamada, se eu não me engano. E estudei lá, fiz a minha formação na área de ciências. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de química, física, biologia e matemática, que é o ciclo básico que a gente tinha. Então, a parte científica foi muito boa para mim. Que aprendi como funciona a ciência, como pesquisar um artigo, como fazer... Tudo isso eu consegui aprender muito na Unifesp, assim, foi muito bom. Júlio, a ciência, voltando agora um pouco para o nosso dia a dia, né, de cristão. A ciência, ela te afasta de Deus ou ela te revela a Deus? Depende do nível de ciência que você tem. Por exemplo, eu acho que pouca ciência te afasta de Deus. Mas quando você começa a perceber que a ciência, na verdade, ela não busca as mesmas respostas que a religião, aí você consegue conciliar de maneira muito melhor. Porque a religião ela não está preocupada em como as coisas foram criadas, quando as coisas foram criadas. Tá? No meu ponto de vista, ela está muito mais preocupada com os porquês da vida, com os motivos, os propósitos, as razões. E o pano de fundo religioso cristão, né, que é o que eu conheço mais, é nesse sentido. E a ciência não. Por exemplo, o pessoal fala muito de algumas teorias. Teoria do Big Bang, por exemplo.
teoria do Big Bang não é a teoria sobre a origem do universo, mas ele parte do princípio que o universo já existiu e ele expandiu. Então, a origem do universo não faz parte dessa teoria especificamente. Então, só que é o que eu digo, se você faz pouca ciência, aí as pessoas acham que, se o universo aqui teve essa origem, a origem do universo foi o Big Bang, então Deus não existe, porque não poderia existir um Deus antes disso. Só que não faz nenhum sentido, porque primeiro que a teoria do Big Bang não fala sobre o início exato do universo. Essa é uma das lacunas que existem na ciência, inclusive. E segundo que você colocar Deus dentro do universo também não faz muito sentido, trazer ele do ponto de vista científico. Então são duas coisas que caminham em separado, no meu ponto de vista, mas que não necessariamente afastam as pessoas de Deus. Grandes cientistas foram religiosos. A pessoa mais inteligente para mim que passou no mundo foi o Newton, Isaac Newton. E ele era um cara que tinha um ponto de vista religioso muito doido, assim. A maior parte dos escritos dele não eram relacionados à matemática e cálculo, que foi o que ele desenvolveu, e sim a parte religiosa. Só que isso não é muito passado, não é difundido. A gente não tem acesso. Exatamente. Mas, enfim, esse é só um dos exemplos. E hoje em dia existem muitos grandes cientistas que são religiosos e grandes cientistas que são ateus e que convivem dentro do mesmo laboratório e que eu acredito que levam isso com tranquilidade. Exatamente. Né? Às vezes quem briga é as torcidas organizadas, né? Exatamente. Porque o time mesmo não está muito preocupado com isso. Tem alguns amigos meus ateus que falam, olha, cara, não tenho nenhum problema com Jesus, mas a torcida organizada dele... às vezes é meio fanática. Eu tenho um cientista que eu sigo no Instagram, que eu não vou saber te falar o nome dele agora, depois eu posso até falar. E eu sigo ele, depois dá uma olhada no meu celular que tem alguma publicação. E ele é um cientista, e ele é cristão, e ele tem textos muito legais, porque ele traz meio que a ciência com a religião. Certo. Então, de repente, ele fala sobre o Sol, ele fala sobre o universo. Brasileiro? Ele é brasileiro, depois eu vou te mandar. Eu amo ele, assim, tipo, ele nem sabe, mas eu amo. Mas assim, porque ele traz assim de uma maneira bem clara. E quando a gente vê as pessoas que vão, às vezes, fazer uma pós-graduação em neurociência, em alguma coisa voltada mais, assim, uma ciência diferente que é o da escola, sim, a gente vê que eles falam abertamente que assim, não existe um conflito entre a ciência e Deus, não existe. Sim. Que isso é mais coisa da gente aqui que é os rasos no conhecimento que fica colocando coisa na cabeça, né? Isso. Existem uma quantidade de cientistas muito boas, inclusive eu até recomendo, se o pessoal quiser conhecer. Eu não faço parte desse grupo, poderia, mas enfim. Mas tem um grupo chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E aí eles falam sobre diversos temas, sobre tanto de biologia, de química, de neurociência, de filosofia, diversas áreas do conhecimento científico, com um panorama cristão. Que legal. Isso é muito legal. E isso é bom para ficar de dica, assim, às vezes para os adolescentes que são curiosos, né, que querem saber mais, ou que às vezes olham nos livros e às vezes não se encontra só naquela ciência dos livros, porque sabe que tem algo a mais do que aquilo. Então a gente vai deixar a dica aí para o pessoal seguir depois. Fica a dica, sim. Aí você terminou o seu curso aqui, na Unifesp, quantos anos? Era para ser 4, mas eu fiz em 5. 5 anos, sim. E aí você resolveu continuar os estudos. Então, mais ou menos. É o seguinte, quando comecei o curso da Unifesp, a ideia que eu tinha sempre foi trabalhar na área de pesquisa, pesquisa ou indústria. Só que é o seguinte, a partir do momento, o meu curso era licenciatura plena em ciências com habilitação em física. Não existe como existe na medicina, um CRM. Então, em física não existe. Então, em teoria, eu poderia trabalhar na indústria mesmo sendo licenciado. Sim. Só que isso em teoria. Porque na prática é muito difícil de conseguir fazer isso. Eu estava com muita dificuldade, eu basicamente só dava aula em escola e algumas aulas particulares. E só.
Aí eu falei assim, cara, eu quero, o que eu Tome quero? esse conhecimento. É porque assim, para um professor, ele basicamente o conhecimento é o pano de fundo dele, porque o principal é a parte pedagógica. Então, ver o crescimento dos alunos. Isso é muito bom. Isso é muito, assim, um chamado, vamos dizer assim, Sim. né? É um dom, vamos dizer assim, que as pessoas têm. Então, isso é muito bom. E por mais que eu gostasse, assim, de dar aula, eu me sentia um pouco frustrado de chegar no final do ano e ter que voltar a matéria tudo do começo de novo, sem progredir, como se faz em pesquisa, por exemplo. Então, eu falei assim, olha, isso e um segundo lugar também. Eu tinha uma questão meio minha de querer sair da cidade e deixar de ser conhecido. Amo meus pais, meu Deus do céu, amo meus pais, mas eu queria deixar de ser conhecido como filho do peixe da Gorete, ser eu mesmo, me conhecer em outro lugar. Tanto é que eu prestei para alguns lugares e todos eram longe. Todos os lugares que eu prestei para. Você queria mesmo Eu queria, ter essa experiência, né? Queria ir para longe. Eu prestei para Angra, prestei para Foz do Iguaçu. Acabei indo para mais longe ainda, né? Foi. Atravessou o oceano. Já que era para ir longe, era um longe com L maiúsculo. Acabei indo para mais longe do que estava pensando inicialmente. Mas nessa hora eu decidi então ir para a Universidade de Coimbra, onde eu consegui passar para a Universidade de Coimbra e acabei indo para lá. E eu tenho uma coisa que é o seguinte, quando eu estava na Unifesp, teve um projeto que era o seguinte, a Universidade de Coimbra ia mandar alguns estudantes para a Unifesp e a Unifesp ia mandar 7 estudantes para a Universidade de Coimbra. E tinha alguns critérios para ir para lá. E a gente ia ficar lá 6 meses lá. Os critérios eram, não podia ter nenhuma DP, né, não podia ter reprovado em nenhuma matéria e tinha que ter vindo de escola pública. Eu preenchi esses 2 requisitos. Só que é o seguinte, a maioria dos estudantes da faculdade, quando eu estava fazendo, reprovou na matéria de física. Muita gente, passaram pouquíssimos assim. E desses poucos que passaram, a grande maioria era vinha de escola particular. E afinal não tinham 7 alunos para ir para Coimbra. Então tinha essa ideia desde... Isso foi 2011, 12, foi começo da faculdade, segundo ano acho que da faculdade, e eu já tive essa coisa de querer ir para lá. Na verdade, plantou uma semente no seu coração. Exatamente. E aí, anos depois, eu fui prestar o Enem, e descobri que pelo Enem era possível entrar em universidades fora do Brasil. Me explica como que é isso, para o pessoal que está lá em casa assistindo. Sim. Existe essa possibilidade? Existe, acredito que existe até hoje. Tá? E lá você estuda como se fosse uma faculdade pública? Sim, a Universidade de Coimbra é uma universidade pública. Mas eu digo assim, não tem custo ou tem custo? Tem custo. Em Portugal, eu vou falar isso mais pra frente, mas todos os serviços públicos são pagos também. Entendi. Em Portugal. Mas o processo para entrar, para o pessoal que quiser conhecer, entrar numa escola pública, numa universidade pública ou numa universidade lá em Coimbra, o mais fácil é você prestar o Enem. Faz o Enem e entra no site da universidade e descobre quais são os requisitos, por exemplo, como que funciona o peso de cada uma das notas do Enem. Exatamente. Porque, por exemplo, a parte de humanas, quando eu prestei, tinha peso 0. Então não valia a pena para mim ficar me matando numa prova que tinha peso 0. Então eu fiz bem mais ou menos, ainda fiz. Então o ideal é para quem quer fazer esse tipo de estudo, que faça uma coisa meio planejada. Primeiro decidir o que quer, a faculdade que quer, e verificar os requisitos em quais matérias você vai se aplicar. Exatamente. E aí, vai lá, você fez a prova, passou. Qual será o próximo passo? O próximo passo é você, algumas coisas. Você vai procurar o visto de estudo com a carta... você vai pagar a matrícula da universidade e com isso você vai ter a carta de aceitação. Carta de aceitação você vai no consulado para fazer o visto de estudante. E
além disso, claro, você tem que ter o passaporte para poder sair do país. São as 3 principais coisas que você vai ter que fazer. Aí varia de universidade para universidade como funciona o tipo de entrada lá. Em Portugal, geralmente as parcelas das universidades, que chamam propinas, elas são... Não tem nada a ver com a nossa propina. Não, não tem. Propina em Portugal seriam as parcelas das universidades. Mensalidade, isso, exatamente. E elas são divididas em 10, não 12, como o ano. E aí, para você entrar numa universidade, você tem que pagar, na que eu tô, você tinha que pagar as 3 primeiras. Paga as 3 primeiras parcelas, e aí você pode ir, e aí você vai pagar as outras, né, conforme as datas estipuladas lá. Para estudantes brasileiros, a grande maioria das universidades portuguesas você paga como português. Então, para estudantes, imagina, para estudantes estrangeiros é uma mensalidade de 500, 600 euros. Para um português é de 100. Mas a grande maioria das universidades aceitam brasileiros como estudantes portugueses. Então a taxa é bem menor. A taxa é de 100 euros geralmente, na casa de 100 euros por mês. Só que Coimbra e Lisboa não aceitam isso. Oxe! Coimbra e Lisboa, embora isso seja lei em Portugal, não sei como, não me pergunte como, não é muito minha área isso, mas Coimbra e Lisboa você paga como estudante estrangeiro. O que é possível fazer é diminuir a quantidade de parcelas trabalhando na universidade, que eu fiz muito isso lá. Que é você trabalha na biblioteca, trabalha fazendo a segurança de alguma coisa dentro da própria universidade, e aí você consegue abater na propina na mensalidade, a quantidade de valor a ser pago. Entendi. Entendeu? E aí você consegue se organizar. Exatamente. Mas me fala como que foi esse processo de você sair de dentro da casa dos seus pais para estudar. Na Unifesp você cursou onde? Eu cursei em Diadema, mas eu morava aqui. Então você ia e voltava. Exatamente. Agora, Portugal não é Diadema. Não. Olha, eu saí daqui, eu era fresco para comer, não comia cenoura, não comia cebola, não comia legumes, não comia... Fresco. Mas chega lá, você assim, ou você come as coisas, ou você, né, não tem... É o que tem, né? Mal sabia fazer um ovo, vamos dizer assim. Você nunca tinha passado pela experiência de estar sozinho? Não. Sempre tive... Tipo assim, se a mãe e o pai viajassem, a avó dava um jeito de cuidar. Exatamente. Sempre assim. Meus pais saíam, minha avó ficava, sempre... Lavar uma roupa, acho que eu nunca tinha lavado uma roupa quando eu saí para Portugal. Meu Deus! Bem... E quando você foi para lá, você foi para um alojamento? Tem na faculdade alojamento? Assim que eu cheguei lá, eu entrei inclusive fica a dica para o pessoal que vai para lá, que é muito mais barato. Você ir nos alojamentos da própria universidade. Que aí foi uma experiência muito boa, porque a gente acaba conhecendo gente de diversos países e muitos portugueses também. Porque muitas vezes a gente vai para um país e a gente acaba se fazendo uma amizade só com brasileiros. E isso é uma coisa, não vou dizer que é ruim, porque geralmente é a nossa familiaridade, né? Mas quando você entra dentro de um ambiente desse, é muito melhor, eu acho. Porque você tem essa oportunidade de estar conhecendo gente de diversos lugares. Te fiz muitas amizades muito boas ali dentro. E morei um tempo na residência universitária, que chama, né? O RU. E lá é o quê? Quantas pessoas no quarto? É um quarto? É um apartamento? Um quarto com 2 pessoas. E aí do lado de fora a gente tem um banheiro que não é dentro do quarto, é um banheiro separado. Geral. Isso, que é um banheiro para cada 5 pessoas, eu acho. 5 ou 6 pessoas ficava ali dentro daquele banheiro. A cozinha era para cada 14 pessoas, 14 a 20 pessoas, mais ou menos, eu não lembro exatamente. Cada um cozinhava sua comida. Isso, cada um tinha um armário que tinha suas panelas, que tinha seus pratos, tinha seus garfos. Você ia lá, pegava suas coisas, fazia sua comida lá, limpava e guardava nas suas coisas. Cada um era tudo separado. Geladeira, cada um tinha um andarzinho de geladeira para colocar as coisas lá também. E quando você se viu assim, você, o armário e o fogão, o que você pensou? Eu pensei, qual será o número da pizzaria?
É difícil, né? É porque é o seguinte, logo no começo, eu cheguei em Portugal sem uma panela, sem um prato, sem nada. E aí, assim, logo que você chega, o sotaque português, por mais que seja português também, é difícil de entender no começo. Sua mãe foi com você pra ajeitar essas coisas? Não, você já foi sozinho. Fui sozinho, fiz Porque tudo normalmente se a mãe vai e ajeita, filha, aqui tá sua panelinha, aqui tá isso aqui, você vai se virando. Não, tudo sozinho. E aí a primeira semana eu não tinha essas coisas ainda, até porque hoje em dia, para mandar dinheiro do Brasil para lá, cai na mesma hora. Só que na época demorava 3 dias úteis. Então, logo que eu cheguei... Se mandasse na sexta, então, vixi, uma semana. Então. E aí tinha muito essa dificuldade. Porque tive essa dificuldade na primeira semana. Inclusive eu falo isso para as pessoas, assim, porque primeira semana eu tinha pouquíssimo dinheiro já, porque eu tive que pagar algumas coisas que eu não estava esperando para pagar lá da universidade. Tive algumas coisas que eu não achava que era pago e era. Então eu acabei gastando mais do que eu tinha imaginado quando eu cheguei. E aí eu lembro que eu tinha, acho que 60 e poucos cêntimos. Centavos, né? O equivalente a centavos. Falei, cara, o que dá para comprar com isso? E na época eu conseguia comprar pãozinho, refrigerante e mais alguma coisinha, um ovo, sei lá, alguma coisinha. Era pouco dinheiro que tinha, mas dava para comprar algumas coisas. Comprei lá o pãozinho, coloquei no armário e tal, não sei o quê. O que aconteceu? De um dia pro outro, as formigas pegaram tudo. Não acredito! A comida que eu tinha. Eu fiquei sem nada para comer. Eu falei, caramba, como é que vai ser? E o dinheiro demorava para chegar, né? E eu não conhecia ninguém na época, ninguém mesmo, assim. Na época não tinha Pix também, Não né? tinha. Mãe, faz um Pix. Não tinha. Aí o que aconteceu? Por acaso, aí eu falo que, do meu ponto de vista, foi Deus intervindo isso, porque tinha algumas pessoas que ali dentro da residência universitária que usava droga e ficava mal, assim, né? Não drogas muito pesadas, assim, mas enfim, ficava mal. E aí eles bateram no meu quarto e falaram assim, olha, a gente tá fazendo umas batatas ali, você pode cuidar pra gente ali quando a gente vai ali fora? Eu falei, posso. Fiquei ali cuidando das batatas dos meninos. E eles esqueceram que tinha batata lá, que tava, né? Tudo doidão para... Então... E aí, enfim, quando voltava eu acabava comendo junto com eles as batatas que eles tinham. Um amigo meu que chegava com frango, mano, eu comprei aqui um frango inteiro, eu não consigo comer, você pode me ajudar? Então, claro, vamos fazer esse sacrifício. então assim, foi pouco tempo, mas foi tipo provisão de Deus também pra minha vida, assim. Nos detalhes, né? Isso. Porque foi muito bom, assim, esse período, assim, muito legal. E foi quanto tempo de curso lá? Lá foram 5 anos. 5 anos de curso. 5 anos de curso, certinho lá. Eu cheguei em dezembro de 2016 e formei em fevereiro de 21. Ali na época ainda estava a pandemia, a universidade ainda estava com curso ainda online, né? Então minha apresentação de mestrado foi tudo online. Foi dessa forma. Entendi. Pandemia que pegou o mundo inteiro. Exatamente. Aí, e lá também não teve as dificuldades lá. Sim. E aí você terminou o seu curso. Vim aqui estudar, já estudei. Sim. Né? Arrumou emprego lá? Eu fiz muita coisa lá. Fiz muita coisa. Tudo. E aí, chega a hora de voltar para casa? Então, ó, o que pegou um pouco é o seguinte, que eu acabei apaixonando um pouco por Portugal, né? Então, acabei gostando muito da modo de vida de lá em duas coisas, em segurança e qualidade de vida. Porque coisas que eu falo para as pessoas, assim, por exemplo, no verão é muito bom que a gente tem um rio que corta a cidade, como o rio Tietê que tem aqui, só que é um rio limpo. Então, e as pessoas podem nadar. Acabou o serviço 5, 6 horas da tarde, vai todo mundo para lá. E no verão tem sol até 9h30, 10 horas da noite. Sério? Então a gente fica lá até 8, 9 horas lá no parque, assim, com maior tranquilidade, muito bom. Leva o violãozinho para lá com os amigos, às vezes. Gente, que divertido. Então é uma coisa muito boa. E essa qualidade de vida que eu acho que pega bastante, assim. Que não é essa loucura que é por aqui. Aqui, por exemplo, vai encontrar com os amigos aqui. Geralmente é um pouco mais difícil, porque tem que marcar. Exatamente, tem que marcar. Aí marca não vai. Isso.
Então tem que marcar com antecedência e tudo mais. E lá a gente pega, mano, tá fazendo o quê? Bora pro parque, bora pro Burger King, que é bem barato, inclusive, você ir no Burger King, no McDonald's da vida lá, com 3, 4 euros você consegue comer. O que você viveu lá ou comeu lá que você falou assim, nossa, é muito diferente daqui? O que eu comi lá? O que eu aprendi a comer lá foi bacalhau. Bacalhau com natas. É um prato muito típico português. Aprendi a fazer. Mas bacalhau com natas vai ser bola. Então, quem mora sozinho, né? Come tudo, mas agora não tem mais frescura. Não começa a cebola para calçar aqui o estômago. Agora eu só não como palmito. O resto... Palmito não tem muito palmito não, graças a Deus não tem lá muito. Ainda bem. O pessoal fica bravo, mas eu não gosto de palmito. É a única coisa que eu não como de jeito nenhum é palmito. Mas de resto... E bacalhau com natas é um prato muito bom, assim. Muito bem gostoso. É como se fosse o nosso arroz com feijão aqui. Não. Ele já é um prato de festa. Então a nossa lasanha. Isso. Vai ter lasanha de domingo. Então isso. Reúne todo mundo que eu vou fazer uma lasanha. Isso, exatamente. O arroz com o feijão deles é a batata. Sério? É o costume acho que da Europa, de maneira geral, é comer batata. Batata ao murro, batata cozida, batata assada, batata purê. Tudo que é tipo de batata, você tem lá. O nosso arrozinho e feijão é raro. Então, é comida especial para eles, vamos dizer assim. É difícil de ter arroz com feijão feito por português. E você se acostumou com isso? Sim e não, porque basicamente eu faço a comida, né? Então, quando eu quero arroz, eu faço arroz. Quando eu tô com preguiça, eu faço macarrão, que é muito mais rápido. Macarrão com atum, isso aí. Ah, eu gosto, hein? rapidinho tá pronto. Assim, acostumei com a comida de lá, até porque boa parte eu mesmo que faço, né? E quando vai em algum restaurante ou na casa de portugueses também, o paladar já tá acostumado também. Gente, a língua é muito diferente. O idioma. É um bocadinho diferente. E você fala que nem... Posso falar português também. É um pouco diferente, mas é possível compreender, sim. Mas eles conseguem te bater o olho e saber que você é brasileiro? Sim, porque o português entende o brasileiro perfeitamente. Às vezes finge que não entende, tem isso também, mas o português entende o brasileiro perfeito. O brasileiro tem dificuldade às vezes de entender o português. Por quê? Fala rápido? O brasileiro fala mais devagar, mais pausado. O português costuma falar um pouco mais rápido as coisas. Então no começo é difícil de entender, assim. Acho que dá a impressão que eles falam que você tá tipo, com descaso, né? Tipo, não tá entendendo por que eu tô falando a mesma coisa que você. Tem uma história boa, inclusive. Assim que eu cheguei cheguei em Coimbra. O primeiro lugar que eu fui é no Sazuki, que é o... parte para ir para a residência universitária. Esqueci o que significa Sazuki, mas é Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, lembrei. Sim. E para ir para a residência universitária. E eles têm o costume de falar na terceira pessoa. Tá falando aqui, Roberta não sei o que lá, não sei o que lá, Roberta não sei o que, não sei o que. E eu não tinha esse costume de maneira nenhuma, né? Então a mulher colocou aqui o papel aqui na minha frente, da coisa da residência universitária. E aí ela começou a falar, não sei o que lá, não, porque o senhor Júlio não sei o que, o senhor Júlio assinar o papel, o senhor Júlio, e deixou o papel aqui na frente, né? E eu fiquei olhando pro papel, olhando pra ela, aí ela falou assim, falta alguma coisa, né? Eu falei, o senhor Júlio não tem que assinar o papel? Ela falou, mas o senhor Júlio não é o senhor? Eu falei, sou eu, então assim... Não, você tá falando de mim? Então, não tem esse costume, não tem esse... Mas hoje... agora já tá mais acostumado. 7 anos que eu tô lá, então já acostumei bastante com a rotina do português. O pessoal fala que o português é estressado, mas às vezes é só a forma de falar que às vezes parece estar brigando. E muitas vezes não tá, mas às vezes tá. Às vezes... E lá, igreja? Você encontrou uma igreja lá? Sim, fiquei desde que eu cheguei, eu fui muitíssimo bem recebido por uma igreja chamada Extrema Comunidade Cristã. Aliás, um abraço para o pastor Pedro e pastora Tímina, pastor Gessé, pastora Jaque. Um abraço brasileiro, né? Que inclusive é uma igreja, o meu pastor era argentino, né? E a pastora é brasileira.
É uma igreja com 90% da igreja ou mais ainda é de brasileiros. E na época era só uma salinha aí com 8 pessoas. Eu devo ter sido a nona pessoa a entrar ali naquela comunidade. Hoje ela tem mais de 300 pessoas, assim. E participei durante quase todo esse período todo, né, nessa igreja, que é uma comunidade cristã, que o presidente dela era o pastor Adam Smith, que ele faz muita cruzada. O pessoal que é do Nordeste vai conhecer que ele faz muita cruzada no Nordeste para milhares de pessoas, assim, leva cantores muito bons, e eles abriram igreja lá em Coimbra. No ano retrasado, novembro de 22, não por desentendimento com os pastores nem nada, mas eu optei por razões pessoais, acabei mudando para outra igreja, para uma igreja tradicional. Então eu fui para a igreja batista, inclusive abraço para o pastor Dinei, abraço para a Rosa, Abraço para todos. Onde fui muitíssimo bem recebido e sirvo lá hoje da melhor forma que eu posso, assim. Que legal, né? Eu acho que quando a gente está num lugar já fora do país, né, já não tem parentes, já não tem ninguém por perto, eu acho que quando a gente consegue encontrar uma igreja, parece que você encontra uma casa, né? Verdade. E era muito, assim, você não tem família, não tem amigos lá, então as pessoas acabam virando quase uma família ali dentro. Então, durante o Natal era todo mundo junto, Ano Novo era todo mundo junto. Ia ver os fogos lá no Mondego, ia todo mundo junto. Ah, precisamos fazer alguma coisa. Acabava o culto às, sei lá, 8 horas da noite, a gente saía da igreja meia-noite. Ficava conversando. Porque era o momento que vocês tinham ali de isso, socializar. E ainda mais que, assim, igrejas pequenas tem muito isso, que eu acho muito legal isso. Que é possível ter essa proximidade, sabe? Que igrejas grandes é muito difícil. Não é que é impossível, né? Quem sou eu falo que é impossível, mas muito mais difícil. É mais difícil. Né, de você conseguir ter todo o contato com toda a igreja, assim, é muito difícil. Até mesmo quando você está em poucas pessoas, né, você fala assim, mas todo mundo vai, então eu vou. Né? Isso. Aí quando tava lá, não, tem bastante gente, não vou nem sentir Exatamente. Legal. E quais são os seus projetos para o futuro? Por quê? A gente andou batendo um papo aqui e ele não tem pretensão de voltar para o Brasil, né? Ele quer construir uma vida por lá. Sim. E por lá, você quer fazer o quê? Então, meu objetivo continua sendo seguir na parte da indústria. Inclusive, eu tento ainda bastante entrar nessa área. Mas uma das coisas que pega um pouco é a parte de conseguir que meu visto era de estudante. Para conseguir o de trabalho, eu estou nesse processo de mudança. Depois que eu tiver isso, eu acredito que vai ser um pouco mais fácil assim, de conseguir entrar nessa área da indústria, porque já tive proposta, já cheguei a entrar em lugar que na hora de fazer, esqueci o cara, não posso te contratar por causa que precisa acertar só essa documentação aqui de trabalho e pronto, aí pode. Então, conseguindo isso, eu acredito, né? Não dá para ter certeza, mas que seguir na parte industrial, na minha área que eu pretendo seguir é na parte automobilística. Então, tem tanto Portugal... É uma área prominente lá, é uma área que... Uma área que tem muita indústria lá. Então, você tem a Peugeot, a Renault, por exemplo, são indústrias francesas. Você tem na Espanha, tem a SEAT, que é uma indústria também automobilística. Você tem diversas indústrias na Alemanha, né? Volkswagen. E diz que lá, tudo, assim, de um país para o outro, é tudo muito prático, tudo muito fácil de você se locomover lá, né? Uma vez que você está dentro da União Europeia, é muito fácil, assim, de você conseguir se locomover. Você pode ir de carro, de trem, de ônibus, de avião, tudo de maneira muito, muito tranquila. Esse final de ano agora, por exemplo, eu passei o Natal em Andorra, um país que fica entre a Espanha e a França, e eu fui de carro. Peguei o carro, eu e a Bel, fomos até Andorra, ficamos lá um período lá, depois fomos para Barcelona e depois voltamos de carro. Tranquilo. E assim, não tem nenhuma burocracia para você ir de um país para outro. Basicamente você pega e vai. E tem, tipo, como que a gente fala assim, não é limites que falam, como que fala? Fronteiras, né? Sim. Tem policiais na fronteira, essas coisas todas ou não? De vez em quando tem. Em alguns lugares tem. Mas tem, por exemplo, alguns lugares da fronteira de Portugal com a Espanha é uma ponte.
Então você atravessa a ponte, você está em Portugal e pronto, você segue andando. E é isso. Para Andorra, por exemplo, eu botei no Waze para ir para Barcelona. E Andorra não faz parte da União Europeia, então eu tive um pouco de dificuldade de conseguir usar o meu celular, né? Que meu celular ele funciona dentro da União Europeia, o roaming dele. E aí, do nada, meu celular começou a funcionar o 5G dele. E como é que tá funcionando? Né? Eu achei que eu tava em Andorra ainda. E as placas começaram a vir em francês. Eu nem sabia que eu tinha atravessado de Andorra para França. E aí eu continuei seguindo a pista, fui para Espanha. Da Espanha, de vez em quando tem uns lugares com postos policiais, mas muitas vezes estão vazios, assim. Você tem esses postos, mas geralmente nem tem ninguém. Não é aquela coisa de inspecionar para ver Não. documentação, tudo. Eu não viajei na pandemia, mas disseram que na pandemia tinha. Mas era por outros motivos, não necessariamente fronteiras, né? Mas em geral não costuma ter essa diferença, essa fronteira, né, com policiais e tudo mais. Tudo bem que você tá lá, vai ficar por lá, vai construir uma vida lá, mas o que você sente falta do Brasil? Tirando família, que família é básico, todo mundo sente falta da família, Sim. Mas o que você sente falta do Brasil? De coisas, eu imagino que você tá falando, Sim. né? De coisas. Caldo de cana. Mentira! Caldo de cana faz muita falta, pelo amor de Deus, se tiver alguém aí que quiser exportar caldo de cana para Coimbra, vai ter um cliente assíduo aí. Não tem caldo de cana lá? Tinha um lugar que tinha caldo de cana em Coimbra, que eu sei. E a última vez que eu fui lá, eu falei assim, que eu já tava, eu tinha uns 2 anos que eu não tomava caldo de cana, eu falei, gente, eu vou lá, sei que é caro, mas não tô nem aí, vou pagar isso aqui. Cheguei lá, o cara falou, não, a máquina quebrou. Mentira, me dá essa cana aqui que eu vou chupar. Nossa, que raiva que tinha, não tem caldo de cana lá, muito difícil. A quantidade de brasileiros que está entrando é muito alta, tanto é que eu costumo falar o seguinte, quando eu cheguei, não tinha nenhum açaí, nenhum lugar que vendia açaí lá. E agora? Agora deve ter uns 15 em Coimbra. E faz sucesso? Porque entram 66 mil brasileiros por semana em Portugal. Mas será que, assim, os estrangeiros, estrangeiros não. Os portugueses. Os portugueses. Não costuma comer. Não Costuma. É um ou outro, assim, que gosta de experimentar e tal, mas eles não... de terra aqui. Então, mas no geral é brasileiro. E como a quantidade de brasileiros está aumentando muito... Tá abrindo mercado lá. Acaba abrindo esse mercado aí. Então, gente, caldo de cana e açaí, quando forem visitar o Júlio... Isso. Não, açaí tá legal. Mas levem cana. A hora que abrir a mala, o que é cana? Pro meu amigo lá que vai espremer e vai fazer caldo de cana. Isso. Ai, que legal. Bom, você viu que ali, né, o pessoal controla o nosso tempo. Não, você viu, certo, né? Tá certo. Mas eu quero agradecer a sua experiência, né? Você ter demonstrado toda essa experiência para as pessoas aqui de casa. Muitos eu sei que às vezes querem se aventurar, Sim. né? Estudar ou trabalhar fora. Saber que vai enfrentar aí, de repente, uns perrenguezinhos, mas que de repente vai descobrir uma nova paixão, que nem você descobriu por Portugal. Verdade. De repente vire uma nova paixão desse pessoal aí. Então que vale a pena, né? A experiência, Sim. né? Que eu falo para as pessoas, medo você sempre vai ter, mas vai com medo. Vai com medo. Se der errado, manda o medo de volta e fica por lá. E olha, aqui eu quero deixar uma lembrancinha. Eu espero que você leve para Portugal, porque pelo menos parte de mim estará lá. Tá bem, pode deixar, vou levar sim. Agradecer mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. Né? Nessa escolha, né? Nessas escolhas que a gente faz no dia a dia, né? De estudo, de profissão, de lugares. Que Deus te abençoe. E eu costumo dizer, o pessoal que assiste o podcast já está acostumado a dizer que eu costumo dizer que somos ferramentas, né, nas mãos do Senhor. Então não importa o local, não importa o que a gente esteja fazendo, tem um propósito de Deus em tudo isso. E eu sei que existe um propósito de Deus com você lá em Portugal, falando aleluia, falando normal, aleluia. Fala normal. Aleluia. Falando aleluia, glória a Deus lá. Mas que Deus te abençoe. Eu queria que você desse suas considerações finais para as pessoas. Eu quero agradecer muito o convite, né? O convite seu, da Roberta, o convite do pastor Henrique também, que me deu essa oportunidade de estar aqui, né, contando um pouquinho do que eu passei, né, e assim, se alguém tiver alguma
Alguma pergunta, pode entrar em contato A comigo. gente vai deixar as redes sociais dele. Sim, pode. Pode pedir a receita do bacalhau, Pode que ele pedir, passa pode também, pedir, que agora ele já cozinha. Ensino a dessalgar o bacalhau em 30 minutos. Olha aí, olha ó, que beleza. Maravilha. Quero deixar aqui um beijo para os meus pais, para o meu irmão, o Guga, um beijo para a Bel também, minha namorada, mas futura esposa. Gente, Assim, ele ela só não sabe ainda. Mas... Ele saiu do Brasil para arrumar uma brasileira lá do outro lado do oceano. Propósitos de Deus. E é isso. Gente, até o próximo episódio. Estaremos aqui no Brasil. Provavelmente o Júlio estará em Portugal. É verdade. Mas fique com a gente, curta, compartilhe. Você que está assistindo aí de Portugal, você pode curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal também. Porque aqui a gente é tudo globalizado, né? E um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.